Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos e Cuidados de Saúde. O meu nome é João Fraga e temos hoje connosco o professor Rui Medeiros, investigador e professor universitário e nosso colega farmacêutico. É um prazer tê-lo aqui para nos falar sobre a farmacogenómica, medicina de precisão e oncologia. Partindo já desta temática e percebendo a importância e a relevância que tem para todos os colegas, eu gostaria de, se calhar, abordar um bocadinho a importância que esta área tem para o doente. Como é que o doente vê refletido no dia-a-dia, no acompanhamento da sua doença, o trabalho que o farmacêutico tem nesta área? Muito obrigado, João, e é um prazer, obviamente, falar sobre esta área. É uma área que nós já estudamos há 20 e tal anos, portanto, numa altura ainda embrionária, e, sobretudo, nós acreditamos, e para a comunidade em geral, é importante pensarmos nesta ideia. Cada tratamento, cada fármaco é analisado como? Em relação à sua eficácia, ou seja, se resulta ou não, e em relação à ocorrência ou não de reações adversas ou reações secundárias, ou seja, se eu tenho algum efeito não desejado resultante desta intervenção terapêutica, ou este fármaco, ou este medicamento. Já temos aqui dois indicadores que são importantes. A eficácia, o ideal era de 100%, mas nós, hoje em dia, já sabemos que é raro, ou não existe nenhum medicamento que tenha uma eficácia de 100%, e a questão da ocorrência dos efeitos secundários ou reações adversas que ocorrem em todos os medicamentos. Há sempre uma percentagem de casos que têm reações adversas, há sempre uma percentagem de casos que não têm eficácia total. Tendo isto em conta, como é que explicamos isto? E aí entra em ação aquilo a que chamamos a medicina de precisão, e a medicina de precisão ou medicina personalizada é um conceito que inclui algumas ferramentas. Uma das ferramentas é a farmacogenómica, portanto, a análise do genoma de cada um de nós. A outra é a inteligência artificial, a outra é a imagem. Existem outras ferramentas. Em relação ao genoma, nós sabemos que quando falamos em genoma ou genética, é a nossa sequência genética. Temos alguns erros ou algumas variantes genéticas, algumas pessoas chamam mutações, depende, algumas alterações na sequência do genoma que irão implicar a ocorrência de uma não eficácia a alguns fármacos ou a ocorrência de reações adversas não desejáveis em alguns medicamentos. Como é que sabemos isto? A investigação mostrou estes últimos anos, há vários exemplos em que, a partir de uma análise ao sangue, uma análise com uma amostra simples de zaragatua do epitélio bucal, ou uma análise a partir de uma biópsia, podemos detectar estas alterações e inferir ou prever se aquela administração farmacêutica ou aquele medicamento ou aquela terapia, porque nem sempre é um medicamento na visão clássica, irá ter o sucesso desejado ou não, ou se, previsivelmente, iremos ter reações adversas não desejáveis em relação a esta medicação. Isto é um exemplo que a todos nós interessa e há um clássico que era aquilo que nós ouvíamos, alguns entre nós em miúdos e até hoje em dia, entre familiares, alguém referenciar que eu dou-me muito bem com este medicamento e alguém dizer eu não me dou nada com este medicamento. Isto não é por acaso, é exatamente nesta perspectiva de todos nós somos diferentes. A genética ou a genómica explica esta diferença e esta diferença tem a ver com características que são visíveis. O melhor exemplo é há pessoas que têm olhos azuis, outros não. Há pessoas que são mais altos, outros mais baixos. Cabelos mais louros ou menos louros. Ou seja, são características
fenotípicas, ou seja, visíveis dessa base genética, mas há muitas outras que são invisíveis ou mas que alteram atividades nos órgãos que vão definir a tal eficácia terapêutica e a tal ocorrência de reações adversas. Tudo isto integrado e analisado dá-nos ou fornece hoje em dia modelos que são preditivos desta resposta à terapêutica ou desta ocorrência de reações adversas. Exemplos. Em oncologia, nós já sabemos que há casos, e o melhor exemplo é o do cancro do pulmão, em que aumentamos a eficácia do tratamento se analisarmos antes o genoma do doente e percebemos que alguns destes fármacos vão atuar de uma forma mais exata e precisa em alguns indivíduos com aquele perfil genómico. São estes exemplos que estão, e existem muitos outros em outras áreas. Mas há exemplos hoje em dia, e é quase inevitável que isto vai acontecer em todas as áreas da medicina, em que esta análise permite-nos isso. Como é que o farmacêutico pode ter relevância aqui? Vários níveis. Uma, na intervenção naquilo que chamamos de educação para a saúde, ou seja, alertar todos a nossa comunidade em relação à necessidade de estar atenta à ocorrência de reações adversas ou não eficácia, de as relatar e de explicar exatamente o que está a acontecer, de modo a que os doentes possam ser alertados atempadamente do que poderá acontecer. Esta é uma intervenção. A outra intervenção é também na possibilidade, e isso já está a ser feito em outros países. A Holanda é um dos modelos onde isto está já em implementação. Isto irá interessar não só aos farmacêuticos das análises, da investigação ou hospitalares, mas também à farmácia comunitária. Porquê? Porque o modelo holandês é muito interessante, estabelece uma rede de fronteira de todo este tipo de análises, em que a primeira linha de fronteira são exatamente as farmácias comunitárias. E isto permite que haja estudos na tentativa de evitar exatamente a ocorrência de reações adversas a alguns medicamentos, sabendo o perfil do genoma de cada indivíduo. Outra vez, utilizando uma simples colheita de uma zaragatua da área bucal, do epitélio bucal. Estes são exemplos em como isto pode ser feito. Existem muitos outros. Neste momento há uma revolução em curso e a revolução é também todos estes erros genéticos ou estas variantes também nos ajudam a sugerir novos fármacos. O exemplo mais evidente é o que chamamos terapia target, porque estes erros sugerem, se há um erro ali, é importante, este erro é o motor daquele tumor, este erro genético, significa que se intervirmos ali, iremos bloquear aquele tumor de se desenvolver e, em última análise, controlá-lo. Portanto, estes são exemplos de nós podemos intervir aqui na orientação terapêutica, na previsão de eficácia, na previsão de reações adversas e até no desenvolvimento de novos fármacos. Uma outra área que também irá interessar aos farmacêuticos e a todos os profissionais de saúde em geral interessados nesta área é o que chamamos reutilização de antigos fármacos. Ou seja, existem muitos fármacos usados em outras áreas, há alguns aprovados em outras áreas, outros aprovados para investigação, que não passaram testes iniciais pela percentagem ou pela ocorrência de reações adversas ou por eficácias menos desejáveis. Isto é importante porque agora, outra vez, com os perfis genómicos, conseguimos
aumentar a eficácia e reduzir a ocorrência de reações adversas destes fármacos, exatamente porque estamos a utilizá-los só nos indivíduos que têm estes perfis de boa resposta e de não ocorrência de reações adversas. Tudo isto que me referenciei entra no âmbito do que chamamos ciências farmacêuticas. Portanto, a minha perspectiva é ir mais além do que chamamos ciências farmacêuticas, em que inclui todas estas áreas, e os perfis genómicos são uns exemplos em que podemos intervir, dado que o farmacêutico está desde o início da intervenção à comunidade, do desenho do medicamento e a sua implementação. Uma última mensagem. Neste momento, todos os ensaios clínicos incluem a análise destes perfis genómicos, exatamente para evitar ou reduzir o desperdício que é alguns medicamentos ou alguns fármacos desenhados que de alguma forma foram rejeitados por causa de não terem sido administrados aos indivíduos que iriam beneficiar melhor deles. Portanto, estes são exemplos do que podemos pensar em relação à utilização destes perfis farmacogenómicos. Bem, realmente foi incrível podermos ficar aqui umas horas a ouvir falar sobre esta área tão interessante e tão importante, mas eu não podia deixar de terminar sem, muito brevemente, lhe perguntar diretamente porque é que é importante, dado que agora temos a competência em oncologia, que está a ser atribuída pela Ordem dos Farmacêuticos, porque é que é importante os farmacêuticos que realmente têm interesse e que trabalham nesta área candidatarem-se à competência em oncologia da Ordem dos Farmacêuticos? A competência em oncologia, ela nasce por uma necessidade não só de afirmação de uma especialização ou subespecialização numa área, mas é uma necessidade também no sentido de termos gente adequadamente formada e validada para os desafios no futuro que vão acontecer. E estes desafios já estão aí. Estes desafios têm a ver não só com a atividade hospitalar, com a atividade de investigação, com a atividade das análises, mas mesmo na farmácia comunitária é visível a quantidade de doentes oncológicos que são frequentadores de cada farmácia, ou de cada. E ainda por cima agora iremos ter a oportunidade, há uma proposta nesse sentido, da consulta farmacêutica que de alguma forma poderá ajudar a moderar a interface entre os farmacêuticos e a comunidade. Não só numa perspectiva mais... Alguma já era feita, a consulta farmacêutica já era feita de algum sentido, de uma forma informal. O que estamos aqui é a dar competências e a Ordem a validar exatamente esta formação que, de alguma forma, os farmacêuticos irão ter, e alguns já têm, e é um exemplo de sucesso, no sentido de termos uma garantia de quem tem esta competência terá esta validação e será a melhor interface com os doentes oncológicos, em especial na farmácia comunitária, mas também na farmácia hospitalar ou em todas as outras atividades, e podemos incluir outras atividades, como os ensaios clínicos e outros, porque apesar de tudo, também incluem a oncologia. Muito obrigado, professor. Uma honra tê-lo aqui. Obrigado por nos ter acompanhado em mais um videocast da SPFCS e até um próximo episódio.